Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete, está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, mais uma ação do projeto Basquete Transforma SC, essa iniciativa sensacional dessa parceria entre a NSC e a Federação Catarinense de Basquete. Na apresentação, Clube do Basquete, eu, Marcelo Piovanotti, a voz do basquete catarinense, uma das maiores estrelas do basquete sobre rodas de Santa Catarina, o multitalentoso Aldo Mundi. Você tá bom? Eu tô bem, Marcelo. A pressão só aumenta a cada apresentação. Boa tarde a todos, boa noite a quem está acompanhando mais um episódio do Basquete Transforma Podcast, sucesso absoluto, o lugar onde as pessoas que fazem o basquete acontecer em Santa Catarina e tiveram suas vidas transformadas pelo basquete, têm voz. É verdade. Muito bacana poder ouvir dessas pessoas, diretamente delas, como essa história foi transformadora, né? Exatamente, né, Marcelo? Afinal de contas, a gente está falando de basquete, que é a melhor modalidade do mundo, disparado. E hoje, pessoa ilustre aqui no estúdio com a gente, Aldão. Sou fã, Marcelo. Nós somos fãs dessa grande atleta, dessa grande pessoa que está aqui hoje com a gente para dividir um pouco da sua história, da sua trajetória no basquete aqui de Santa Catarina. Ela que é referência, né, em todos os sentidos aí para as jovens atletas do nosso estado. É uma alegria muito grande estar recebendo ela aqui hoje. Total. E é uma querida amiga do Clube do Basquete, a gente que é fã, adora narrar os jogos dela. Quem está no estúdio hoje com a gente é a Gilmar Amaral, NutriGil. Bem-vinda, Gil. Que graça. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Aldo, boa tarde, Clube do Basquete, a galera que curte o Clube do Basquete. E agora estou aqui nesse espaço maravilhoso, né? Estou encantada com isso. Espero estar aqui na mesma altura, né? Porque eu só vi grandes convidados, grandes entrevistas e cada vez mais torcendo por vocês, viu? Vocês, moram no meu cora. Que sensacional, né? Sempre. Gil, a gente que agradece, né, ter separado um tempinho da sua concorrida agenda para vir lá de Joinville até aqui Floripa para conversar com a gente. Vai ser bom demais, né? Vai ser sensacional, né? E lembrando que são grandes convidados, mas fazem por merecer estar aqui, né? Fazem um convite, obviamente, mas são pessoas que deixaram sua marca e que merecem estar aqui para conversar com a gente, porque a gente sabe da grandeza do projeto Basquete Transforma SC, como isso modificou substancialmente a comunicação dentro do basquete no nosso estado, e a gente dá voz, dá vez para as pessoas que fazem o basquete acontecer falar. Isso aí é o mínimo que a gente pode fazer, estando na condição aqui de apresentadores do programa. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser uma conversa sensacional. Eu que me sinto honrada, espero não chorar, né? Hoje eu prometi que eu vinha sem chorar, só falar de coisas boas e chegar até o final sem borrar. Amei. Amei, cara. Mas, Ju, falando em chorar, a gente chorou quando você veio com a ideia estapafúrdia, lá em 2022, de se aposentar. Essa ideia com certeza saiu da sua cabeça. Conta pra gente. Nossa, isso já se tornou uma novela, como dizem, né? Cara, quando eu falo me aposentar, eu penso nas dores, sabe? Nas dores articulares, sabe, né? São desde os 9 anos, então são 34 anos fazendo a mesma coisa. E um corpo, ele sente, né? Perece. E aquela pessoa que treina e gosta de estar bem em quadra, pensa numa pessoa assim, sou eu. Parece que eu estou devendo, sabe? Parece que eu não fiz tudo para estar ali. Então, o desgaste vem, né? O treinamento diário, você ter que cumprir rotinas que de uma menina nova, por exemplo, 21, 22 aninhos, você no outro dia está zerada. Agora, uma pessoa que chega aos seus 40 e alguns, né? É difícil. Tu joga uma partida, na outra tu está recuperando ainda, né? E assim vai. Eu amo estar em quadra. Para mim, estar ali é muita dedicação, digamos assim, de inteligência você estar ali. Para mim é buscar sempre mais, sabe? Porque quando você se coloca como dando o seu melhor sempre, você treina para aquilo ali, você busca formas. Então, o basquete não é só um momento em quadra, é você, antes disso, se preparar, antes disso, pensar na tua alimentação, pensar no teu sono, pensar na tua disciplina. Então, eu tive grandes líderes que sempre me cobraram muito essa coisa do treinamento. E eu aprendi isso e não sei de outra forma. Então, quando eu entro e sabendo que eu não dei ainda o meu limite ali, né, ou seja, eu não fui até onde eu poderia ir,
aquilo me chateia um pouco. Poxa, eu poderia ter acertado aquela bola, poxa, eu poderia ter caprichado mais naquele passe, dado uma assistência um pouco melhor, aliás. Então, a cabeça não para, mas o corpo, ele sente, né? O corpo, na atual circunstâncias, o corpo é gelo, é ozônio, fisioterapia, tudo que imaginar, de ites, né? Tem dinite, bursite. Todas as ites possíveis. Todas as ites possíveis. Eu brinco, eu falo com as meninas, vocês não queiram chegar na minha idade, querendo jogar basquete em alto rendimento, porque é difícil. Aproveitem o máximo aí, a juventude, joguem bastante, cheguem antes, saiam depois, e deem o seu máximo, porque só existe 2 arrependimentos nessa vida, né? Eu sempre falo para elas, o se, né? Aí se tivesse feito, né? O se. E o outro arrependimento é de você não se dedicar, né? Se você não se dedica diariamente à disciplina daquilo, você acaba que deixando a desejar, né? Assim consigo mesma. O único vilão da história é você mesmo, falo para elas. A única vilã é você mesma. A aposentadoria assim, é um conflito constante na tua vida. É um conflito. E tem uma máxima, quero ver se tu concorda com isso, o atleta, ele se aposenta por causa dos treinos, se pudesse só jogar, ele continuaria? Na verdade, no meu caso, eu preciso treinar para me sentir bem em quadra. Né? Eu não me sinto digna de entrar numa quadra sem me preparar para isso, né? Sem me doar 100% diariamente. E são detalhes, são coisas pequenas. Às vezes é uma alimentação, às vezes é o sono, às vezes é você estar todos os dias ali fazendo a musculação e aí um pouco na véspera do jogo, porque a gente sabe que o nosso time Itajaí, eles praticamente se juntam para jogar, né? E a gente sempre teve muitos bons resultados se juntando para jogar, né? Mas cada uma faz o teu porque é necessário, né? Sim, uma mora em... Mas isso é uma coisa que a gente nota, né? A equipe é comprometida nesse aspecto, né? Sim. De treinar, mesmo que não tenha um encontro para o treino, mas os atletas buscam manter um treinamento em dia. Cada uma, porque a Lu mora em Porto União, né? A Karen mora em Blumenau, eu em Joinville. Então, tem a Feira, a Silvinha, que estão ali no Salesiano. Mas a Raquel, cada um faz o teu treino, né? E aí, quando a gente se junta para fazer o tático, a gente já sabe que fisicamente está todo mundo tranquilo, né? Dá para... Mas aí, como tem a questão da macaca velha, já joguei lá, já joguei aqui, então a gente sabe, quem sabe, né? Quem jogou basquete há muito tempo, consegue encontrar os melhores lugares. O basquete é um jogo de oportunidades, de você procurar espaço. Então, isso está na memória, né? E se você está ali com elas e se dando bem, eu acho que a energia, o grupo, sempre conta muito com isso. Massa. Sensacional. Então, assim, quando em 2022, quando tu anunciasse, né, a tua primeira aposentadoria, vamos dizer assim, né, que agora não está mais, mas o que foi, a gente está querendo de alguma forma, né, arrancar dela aqui, que ela não vai se aposentar, quer estourar em quadra aí em 2024. Mas em 2022, o que foi mais determinante para a tua decisão? Foi essa questão física mesmo? Isso. Você teve uma lesão aqui dentro, né? Isso, foi um entorse, inclusive a gente estava falando sobre isso. Eu tenho um pé que é bichado, como diz. Um pezinho bichado que sempre está ali, entorce e volta, entorce e volta. E uma vez eu torci e fraturei, né? Fraturei o ossinho ali, o doutor, meu médico, até hoje, falou, não, tu tens que fazer uma cirurgia que vai grampear esse ossinho para que você possa, né, voltar em 6 meses. E eu não queria voltar em 6 meses. Naquele ano eu queria jogar. No máximo 6 dias, né? No máximo 6 dias. Né? Exatamente. Eu queria jogar os Jogos Abertos, que seria daqui 2 meses. Eu não vou fazer cirurgia se eu não fizer a cirurgia. Vai ter problema mais tarde. Dito e feito. Hoje, qualquer viradinha, ele incha, fica roxo, e aí aquela coisa, põe o pé pra cima, põe gelo.
Um gelinho, meninas, elas vão lá, pegam gelo depois do jogo e aí vai, né? Tá, Gil, a gente está falando sobre aposentadoria, mas a gente não quer que você se aposente. Você compreende isso, né? Isso fica claro que a gente quer te ver em quadro, porque a gente adora narrar seus jogos, a gente adora te ver jogar, etc e tal. Então a gente já sabe que você não vai aposentar esse ano, né? Tá definido. Compromisso com você. Não vai aposentar esse ano. Mas como é que começou, Gil? Como é que foi o começo nessa história maravilhosa que você tem? Como é que foi o início com a bola laranja? Aí que tá, essas perguntas. Eu falei que eu não vou chorar, né? Falei que eu vou continuar aqui firme e forte. Então deixa eu respirar fundo. Então o basquete foi para mim um meio de vida e a única oportunidade de vida, né? Ou seja, em Porto Feliz é uma cidadezinha que a gente tem poucas oportunidades, principalmente quando se nasce numa família muito humilde, muito poder aquisitivo muito baixo, né? E eu tinha sérios problemas de saúde na infância. Eu tinha asma, eu tinha anemia, eu vivia indo mal nas aulas, né? Não conseguia ter foco e aquela coisa sempre cansada, sonolenta, anemia, né? E então faltava da aula muitas vezes, eu ia para o médico, ficava uma semana internada. E minha mãe sempre correndo. As receitinhas das vizinhas quase médicas, né, foram todas que a gente fez, simpatia. Eu lembro que eu até andava com colar de alho no pescoço. Tu já andou com isso? Eu não, mas já ouvi histórias. Até isso. Minha mãe fazia tudo quanto é tipo de simpatia para eu poder melhorar, né, aquele desespero de mãe. E aí foi um dia um médico recomendou uma atividade física que seria a natação, né, para melhorar o pulmão, né, cardiorrespiratório, você fica mais forte e tal. Mas na época só tinha para quem conseguia pagar, né? Eram clubes na época e cobravam ali. E meus pais são separados desde quando eu nasci, né? Meu pai, infelizmente, era alcoólatra, né? Hoje ele já faleceu, mas ele não teve nenhum interesse em cuidar dos filhos, né? Então fui eu e meu irmão criados pela minha mãe. E minha mãe foi minha mãe e meu pai, e com toda aquela história de mãe solteira, de ter que trabalhar e deixar o filho na creche. E aí foi onde ela trabalhava no Coronel Ismédio, onde inclusive sempre vou para lá, as meninas estão lá, faço uma roda de conversa, falo com o meu mestre, né, o Luizito, que é o meu mestre. Ele sempre me trata muito bem, ele me tem como referência de Porto Feliz, né, que ainda continua fazendo daquela geração. Então ele teve uma geração antes de mim, né, em 70, em 80 foi a minha geração que ele formou. Então ele desde 80, década de 80, ele vem formando atletas. Então hoje a gente tem várias atletas chegando em clube da seleção e tudo, porque é um trabalho muito sério. E graças a Deus minha mãe trabalhava naquele colégio, ela era merendeira naquela época, fazia aqueles panelões assim de pré-preparo, né? Então foi isso também uma coisa que foi ligando a nutrição, além do meu avô e minha mãe trabalhando na cozinha. Eu ajudava ela a cortar cebola, cortar alho e ia pro basquete do Luizito, né? 5 horas da tarde começava, ia até as 21 horas e era a minha vida, né? Minha mãe na cozinha no Coronel Ismédio, e lá no fundo é ainda do mesmo jeitinho a quadra de basquete da escola, dura. Eu lembro que uma época eu tive uma canelite. Cara, vocês já tiveram canelite? Eu já tive, já. Era de chorar. Era de chorar e queria jogar e não podia. E no início foi difícil, porque era muito magra, era aquela coisa, vai quebrar, né? Minha mãe falava, vai quebrar, não pode ficar muito tempo, Luizito. Meia hora só tá bom. Eu era grande, né? Não cresci muito, né? Mas naquela época eu cheguei à minha estatura final com 13 anos, acima de 1,70, né? Parei por ali. Sim. Mas cheio de problemas de saúde, né? E nessa época haviam muitos festivais. Festivais de Votorantim, Sumaré, no interiorzão de São Paulo, né? Onde fala porta por quê, por favor. Às vezes eu solto um desses. Eu acabei de vir de lá, então vocês vão me ver ainda falando muito por quê. Aflorou de novo? Aflorou, a o gente sotaque. vai com o tempo lá, é verdade. Cidade maravilhosa, Porto Feliz, minha família ainda é de lá, né? E tem muitas pessoas queridas. Aí, então, eu fui para esse festival lá em Sorocaba. Era mini-mirim, jogava naquela tabelinha
pequenininha, sabe? Aquela tabelinha que encaixa assim. Mas isso com 9 anos, né? Não. Isso já... Era 11 anos. 11 anos. Podia participar, né? Ah, ok. Que eu já estava mais fortinha também. Antes disso, eu corria meia hora. Já usava o bombinho. Isso mesmo. O Lisito, tudo bem? Tudo bem, Lisito. E sentava um pouquinho, né? Ia querendo jogar. E vendo as meninas mais velhas correndo e lá. Né? E aí foi onde, nessa época, tinha os festivais. E a Nilceia, uma técnica que era do Sorocaba, bateu, tomou. Na época tinha o voleibol, tinha o basquete. O Leite Moça bateu, tomou. Vocês lembram? Leite Moça, sim. Leite Moça. Uhum. Tinha Hortência jogando naquele time. E a técnica era de base. E o Luizito falou, não, tu tens que ver essa menina jogar, né, que era eu, porque vale a pena. Não, Luizito, deixa pra lá, né, tem várias outras coisas e tal. Daí ela não quis no momento. Daí, em determinado momento que ela estava passando, ela me viu jogar ali, né, entre as meninas. Eu quero essa menina no meu time, né, 12 para 13 anos. Eu quero essa menina no meu time e era em Sorocaba, né, o time, era o Leite Moça. Onde a quadra fervia, era gente pendurada em cima da arquibancada para assistir os jogos, que onde tinha Hortência, era aquela rivalidade Hortência e Paula. E aí foi a minha sorte, né? Foi a minha, digamos, grande oportunidade de estar ali no meio das grandes. Tinha Marta Sobral ainda jogando naquela época, era mini mirim, mas eu via as grandes, eu via aquelas meninas que para mim digamos assim, eram ídolos, né? E a Hortência chegava antes do treino, fazia a série dela, ela fazia aquele arremesso assim e rasgava o braço, né? Tipo, marcava tão forte as pernas e foi minha inspiração, né? Foi minha inspiração todos os dias. Eu saía de Porto Feliz, ia para Sorocaba, né? E na época a Nilce fez uma coisa que não podia, ela tirou uma menina do time dela para me colocar. Não, essa menina, eu quero meu time agora. Eu lembro que tinha jogos em Itapira, não tinha nem mala, nem nada. O Luizito me arrumou tudo, né? Vai, compra uma mala, a gente vai colocar tuas coisas, vai lá pro joguinho. Era relativamente perto, Sorocaba, da tua cidade? Sim, 40 minutos. Ah, tá. Uhum. E era esse trajeto maravilhoso que fazíamos, né? Não só eu, mas tinha a Thalita, tinha a Xuxa, que hoje são grandes amigas, né? Eliane tinha 3 no meu time. Eliane Descalvado, porque ele botava apelido, né? Eliane Mortari, que ela vivia assim, eu tinha uma Eliane Mortari. E a Eliane Colorida, porque ela vivia colorida, é uma calça colorida, então para ele lembrar e para todo mundo saber, quando chamava Eliane tinha que vir, colorida, né? Mortária ou então, amor. Mas, Gil, já nessa idade tão jovem assim, então você se destacou muito rápido, né? Mas o que era, né? Era velocidade, era precisão? Qual que era o destaque? Eu nunca fui excepcional atleta, nunca, Marcelo. Nunca fui, assim, uma atleta... Eu queria ter aptidões físicas, né? Tipo, existem meninas muito grandes que saltam muito bem, né? Então, eu vejo a Lu, do meu time, a Lu é grande, ela salta, ela tem um time de jogo, um tempo de bola, né? Eu não tinha nada disso, né? E eu fui com força de vontade, né? Eu não era muito alta, mas para minha categoria, inclusive quando fui para a Americana, uma das únicas que ficaram, né, daquela leva da geração ali, 78, 79, que saíram de Porto Feliz. E nós fomos para a Americana, que era o berço do basquete feminino naquela época. Nós tínhamos patrocínios, tu não imagina. Tínhamos patrocínio assim que entra um, sai outro, e Data Contra, Unimed, Seara, mudava a cor da quadra, o centro cívico. Uma hora estava azul, porque era Data Contra, depois estava vermelho, depois era verde. Então era uma época muito farta no basquete feminino. E nós tínhamos uma base, nós tínhamos nutricionistas, nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos um treinamento físico de manhã com o Daniel, que era professor de cinesiologia na PUC, então já era o nosso preparador físico.
E nós tínhamos o Vendramini como técnico, que é um baita técnico, né? Só que a base ficava com borracha, mas, enfim, a metodologia, né? Nosso time tinha Vicky Bullitt, Cynthia Cooper e Dena, 3 americanas naquela época. Né? Cynthia Cooper, você não via a bola passar entre as pernas dela, ela era aquela menina habilidosa, né? Chutava dos 3, e Hortência jogando, e contra Paula, aquele ginásio, então eram Era jogos, uma atmosfera, né, que propiciava esse empenho todo. Isso, não tenho como descrever para você, é só você vivenciando aquilo lá mesmo. Imagina, cara, tu treinando a base e tendo no time adulto Hortência, saca? O que é assim, é insano, é diferente. Já é insano na época que tu vivesse isso, né? Com o passar dos anos vai ficando cada vez mais insano, né? Por tudo que a Hortência representa no basquete brasileiro, né? Pela condição, pelo posicionamento dela entre as grandes atletas da história do Brasil. Imagino como é que deve ser. E ela ia legal com vocês, ela recebia bem a base. Recebia muito bem. O que ela tinha que falar, ela falava mesmo. Ela falava, olha, vocês têm tudo isso aí. Na minha época, quando eu comecei, eu comia pão taio. Eu nunca me esqueço dessas histórias da Hortência. Um pão com taio. O que é pão? Ela foi para a seleção com 14 anos, 13, 14 anos, né? 15, eu acho. 15 anos. 15. E eu, né, pão com taio. E ela, né, pega o pão, faz um taio no meio, e eu comia aquilo antes de ir pro treino. Era só o pão. Era só o pão. O corte. Maravilhoso. Sensacional. Aí uma vez eu estava passando bola, porque imagina eu no meio das grandonas, o Vendramini falava, vocês, meninas, tem que puxar o treino, que se vê que elas estão muito... são estrelas, né? Imagina, ninguém pode tocar, mas vê que elas estão muito devagar, vocês entram lá, puxam o contra-ataque, pegam um pouquinho mais pesado, nós éramos sparring de treino para elas, né? Imagina. E a gente era preparada para isso, entrar e puxar o treino. As mais novas puxavam os treinos das mais velhas, para marcar, ficar em cima, e pressão a quadra toda, né? Quando jogava coletivo tinha que ser, né? E aí o Vendramini falava isso, e uma vez eu estava passando só a bola. Eu entrei, eu estava com muito medo, né? Vou passar a bola, eu vou passar, porque o que eu vou fazer no meio dessas meninas aqui? A Hortência olhou para mim e falou assim, você não vai passar mais nenhuma bola, você vai olhar para a cesta primeiramente. Se não deu para você chutar, aí você passa a bola. Acho que é por isso que eu virei fominha, né? A Hortência que mandou. Eu não posso passar. Não, a Hortência pediu para eu chutar. Tem aval da rainha, né? É decreto real, a rainha mandou, tem que cumprir. Ó. Exatamente, eu gosto muito de ti, mas eu não vou contrariar a rainha Hortência. Sensacional. Tu acha que desse teu período de base, qual foi assim a tua lembrança mais marcante, seja um título, uma derrota ou até uma vivência de conviver com essas atletas, o que destacaria assim como a tua recordação mais marcante dessa época de base? São várias recordações, né? Eu vim para Joinville numa época que eu fraturei o pé 2 meses antes de uma seleção. O Bassu era o técnico naquele ano, né? Mas até ali, alto rendimento mesmo, foram inúmeras, né? Eu não tenho nem como contabilizar, mas o que eu vejo é que isso, o ambiente faz o atleta. Né? Para as meninas é muito difícil, você vê a história, assim mesmo como tem a história afrodescendente, para as mulheres no meio do esporte é muito difícil. Né? A gente sabe, é só olhar a história, né? Quantos líderes tem por exemplo, você olha Netflix, documentários, quantas mulheres da WNBA? Né? Como que elas vão se inspirar? A gente teve na real, na prática, mas as meninas mais novas, hoje nós temos a Damires, que é uma baita jogadora, a Érica, né? Mas muitas daqui do Sul, às vezes nem conhecem. É sério. Não, mas quem são? Você não está vendo a liga, você não acompanha? A liga agora, né, do basquete feminino, não.
Entende? Quem foi a Hortência? Não sei. Quem foi a Paula? Não sei. Eu falo, gente, que mundo que elas vivem? Que mundo estamos vivendo, né? Porque não tem esse estímulo para elas, né? Essa coisa de você ter uma referência aqui ao vivo e depois você poder acompanhar e tal, né? E hoje os tempos são bem outros, né? Tem uma competição mais acirrada que é a internet, que é o celular. Eu até comentei com o Luizito esses dias que eu fui para lá, ele falou, não, agora é muito difícil ter as gerações que nós tínhamos antes, por causa do celular. Mas não tem como voltar atrás. Isso já é uma realidade, falei para ele. Nós, como os profissionais, nós temos que fazer essa ferramenta, a tecnologia, trabalhar ao nosso favor. O Luizito mesmo não tem celular. Ele é bem do tipo, né, do EPA. Eu falo, Luizito, tem isso aqui é um celular, você vai gravar um treino, põe na rede. Você fala para elas, ó, faz o teu treino, grava e sobe na tua página. Elas vão estar compartilhando o que elas estão fazendo para outras meninas e vão se sentir importante com isso. Não tem como brigar com a tecnologia, não tem mais volta, né? Gil, nesse aspecto, né, esse investimento todo que a federação tem feito com transmissão e narração de jogos. Então, diante disso que você está falando, para as novas gerações, esse é um estímulo bastante forte. Muito bom, é muito bom. Eu lembro do Luciano Del Valle, né, que fazia os comentários das meninas, da Hortência, dos jogos e das seleções. Nossa, que incrível, cara, que incrível viver a empolgação, o estímulo, a positividade que ele passava. É o que vocês fazem hoje, né? É o que vocês fazem hoje, estão aí de parabéns, aí, que Deus dê muitas bênçãos mesmo, muita saúde. Eu sei que são vários jogos no ano. Bastante. Né? Mas... Ô, Gil, a gente perguntou para o Luiz Senck, a última vez que a gente conversou com um atleta de alto rendimento aqui foi o Luiz Senck, né? E a gente perguntou se quando o jogo vai ser transmitido, se os atletas têm um posicionamento diferente, se eles querem mostrar mais serviço. Ele confirmou, né? Com certeza, ele falou. Vocês, no feminino também rola isso? É? Sempre, nos grupos, vai ter transmissão, clube de basquete, então o Marcelo Aldo vão estar lá. Aí a gente até se anima melhor, com certeza. Que legal. Ajuda bastante. Que legal. É diferente, realmente. Todo meu período jogando basquete, cadeira de roda, eu tive 2 jogos que o Marcelo fez a transmissão, né? Foi um jogo contra a Joinville e uma final de campeonato. Os 2 jogos que eu tenho acesso hoje, tem filmagens da época, né, 2006, 2007, mas eram filmagens feitas na arquibancada para a gente ter material para ver depois. Agora, transmitido, para acessar depois, escutar o jogo com narração, pô, diferente. É sensacional. E tem um detalhe nesse primeiro jogo do Aldo, que foi a sua primeira falta técnica, né? Dizem, né? Dizem. Isso aí é controverso. Tinha um movimento muito grande para marcar uma falta técnica sem mim. Porque eu sempre gabei e disse assim, eu nunca tomei uma falta técnica. Eu sou um atleta mais amigo dos árbitros que existe. Eu não questiono, eu chamo sempre ele de professor, de senhor. Eu agradeço quando ele me entrega a bola para bater o lateral. Obrigado, professor. Né? Então, nunca contrariei um árbitro na vida. E aí eu comecei a falar isso daí e eles aproveitaram a oportunidade. Sabe que eu passei com a cadeira fora da quadra 2 vezes, e na segunda recebi uma falta técnica. O Marcelo comemorou. Lembrei, confesso. Tá aí, ó, caiu o último invicto. Bem assim mesmo. Mas é muito legal, a transmissão é muito legal. A gente também sente muita vontade de fazer as transmissões, a gente sabe da importância que é fazer essa ligação de quem está na quadra com quem está assistindo, né? A gente não faz transmissão para 1 milhão de pessoas, né? Não é uma coisa como uma transmissão esportiva de futebol, vamos dizer assim, né? Quem está assistindo ali é o pai, a mãe, é o avô, o primo que mora no outro estado, os filhos da pessoa, né? E a gente, por tabela, a gente acaba criando uma relação com esse pessoal. É muito legal. Né? Isso é muito, muito bacana mesmo. Então a coisa é uma via de mão dupla. Sim, precisa ser. 4 pistas para cada lado, vamos dizer assim, que é muito legal mesmo. Interação. Eles fazem uma coisa que eu acho incrível, né? Chama a galera, quem está aí hoje, é a mãe do Marcelo, é a espectadora mais assídua. A mãe do basquete catarinense, dona Misa. A mãe participou de uma
narração recentemente, era Dia das Mães, né? Isso. Ela sentadinha do nosso lado, apareceu na tela, fez comentário, gritou aqui não, mamãe. Aqui não, mamãe. Aqui não, mamãe. Foi divertido, foi divertido. A gente ouve novamente, as meninas, quando elas voltam, né? Às vezes o jogo é em Blumenau, tá voltando, tá vendo o jogo, tá comentando. Olha o que disseram nessa bola e não sei o que, é uma coxinha da asa. Essa é boa. Eu, durante o jogo, eu fico imaginando, já estão falando que a coxinha da asa rolou aqui, ó. Durante o jogo, é engraçado, né? Os bordões. Os bordões ficam. Pá, vou levar o selo. O selo de... É verdade. Aqui não, mamãe. A Lu dá um toco. Ih, já tá saindo que não, mamãe. Legal. Que bacana. A gente se diverte. E como a Lu dá toco, né? A Lu, ela tem um time, né? Um Impressionante, tempo. Ela é maravilhosa. Ela tem um estilo de jogo bem bacana. Joga com a 14, né? É. Diferenciada. Sim, sim. Luísa Buck, joga muito. E vocês casam muito bem em quadra, né, Gil? A gente se entende bem. A gente tem, acho que, digamos, 7 anos já. Em 2013, a Lu veio. Acho que 2013 ou 2014, não lembro mais. Então já faz mais de 10 já. Não, eu vim em 2013, é verdade. Ela veio em 2016, alguma coisa assim. Agora... Bastante entrosamento já. Coisa, né? Já está há um tempo. Já está há um tempo. E ela é uma menina humilde, né? Uma menina que tu fala com ela é diferente das outras mais novas. Tu fala com ela, não, Gil, tá certo, obrigada por me avisar. Bora. Algumas já não gostam. Entende? Tem isso. Não assimilam da mesma forma, né? Não assimilam da mesma forma, mas a gente até entende porque não é culpa delas, né? Não conseguiram visualizar o que elas têm de potencial. Uhum. Às vezes a pessoa não consegue enxergar, né? Às vezes a gente está falando, não é uma coisa que eu não conseguiria fazer e ninguém mais conseguiria fazer. Uma coisa que qualquer um poderia fazer, puxar um contra-ataque, por exemplo. O Rodrigo vai puxar o contra-ataque, acho que eu vou me jogar na bola? Não, você é mais nova, vai marcar a melhor jogadora, vai... Essas coisinhas a gente tem que falar, né? Vamos distribuir aqui. Claro, quem tem mais gás, quem tem mais disposição, chega na frente. Vai, isso que eu largo a bola para você lá na frente. Mas cadê o contra-ataque? Às vezes eu brinco com ela, né? Quero ver as novinhas roubarem a bola e sair fazendo bandeja, né? Porque a gente quer chegar no ataque, mas ninguém quer marcar, né? Colocar sangue, né, nos olhos e marcar, roubar uma bola e sair para o contra-ataque. Essa questão de conviver em grupo, né, tantos anos jogando basquete, dividindo espaço com outros atletas, dividindo quadra, né, fora da quadra também, o basquete, ele te ajudou a entender as pessoas, a saber lidar com as pessoas de uma forma diferente, identificar as características de cada um, como é que eu vou abordar essa pessoa. O basquete te ajudou nisso daí? Sim. Eu gosto de vários líderes, né, como o Bernardinho, eu gosto de ouvi-lo falar dos podcasts, ou livros, né, eu gosto do preparador físico do Ayrton Senna, então... Nuno Cobra. O Nuno Cobra, exatamente. Eu gosto de ler o Paulo Vieira também, que mais a questão do coach motivacional. Então, às vezes a gente aproveita muita coisa e quer passar para elas, né? Passar. Assim, quando o momento está assim, crítico, o Gustavo sempre fala, o que vocês vão fazer? Ele joga a bola para nós, né? E a gente sempre se entende. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, dá tudo certo. Né? Então, o líder não é aquele que é autoridade, que manda fazer. O líder é aquele que faz perguntas. Né? O que nós podemos fazer? O que tu pode fazer para você melhorar em tais aspectos? No teu lance livre, na tua defesa, né? Então eu costumo refletir com elas nesse sentido, né? Qual é a melhor pergunta que eu vou fazer para elas, para que elas possam me entender, que a gente possa ter uma coesão e jogarmos, que o basquete é um jogo coletivo. Sim. Não tem como, já que nós não estamos todos os dias ali, a gente tem que se falar, a gente tem que se ali antes do jogo ir na van e brincar e estar junto. Começou o jogo ali para mim. Essa interação com elas começa ali, antes, né? Um dia antes, onde a gente já se encontra no sala para bater uma bola, para falar de cada uma, o que nós vamos fazer.
Então a gente se dá muito bem nesse aspecto. Mas liderança é bem isso, né? Você estar apta a entender o outro, né? Saber fazer perguntas. Porque essa coisa de autoridade não funciona. Ele mandar. A relação fica comprometida, né? Fica difícil, pesa. Um amargo, assim, né? Hoje, e nesse aspecto do amargo, nesse gosto amargo que fica, quando se conversa com atletas de alto rendimento, é muito comum perguntar sobre as grandes vitórias, os grandes títulos, né? Mas teve alguma derrota que foi muito amarga, aquela que mais marcou, um título que ficou no quase ali e ainda ressona, ainda pesa? Tem, a gente perdeu de Blumenau de 1. Nossa, perder de 1 é ruim, né? Perder de 1 ponto é ruim. Perder de 1 é ruim. Já teve várias vezes que a gente perdeu de 1. Eu jogando por Joinville. Agora também já teve várias situações de estar jogando por Floripa, inclusive com a nossa querida Marli. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela, Marli, é uma nossa representante histórica. Ela abraça a causa. Ganhamos de Blumenau. Né? Então, Blumenau sempre foi, digamos, desde a época que eu cheguei em Joinville, em 98, eu tinha 19 anos, sempre foi um grande time, lá na época do Álvaro ainda, Sim. Portugal. Então, ele tinha umas meninas muito grandes, muito fortes, e a gente tinha um time muito bom também, mas a gente nunca conseguia ganhar bem delas. Né? Então, perdia de 1, perdia de 2... Quando eu cheguei era bem sofrido. Tanto é que eu vim para fazer uma experiência, né? Eu queria sair um pouco daquela treino, e ir para a aula à noite, não conseguia nem... Né, eu praticamente dormia na aula, né? Eu estudava à noite na época do Pitágoras em Americana, então foram 5 anos dessa forma, treinando de manhã, treinando à tarde, estudando à noite. Então aquela rotina, depois que eu fraturei o pé, poxa, bem na hora, sabe? Aquela sensação de... Bem na hora da seleção... E a seleção é uma panela. A seleção sempre foi sempre as mesmas gurias, sempre as mesmas. E então foi onde eu falei, vou sair, vou lá para o Sul. A Rosa Helena aqui já tínhamos feito um coletivo com ela, já tinha gostado de mim e tal. Eu vim e comecei a namorar. Né? Comecei a namorar, me encantei com o estado. E aí falei, não, agora eu vou voltar a jogar basquete. Né? De verdade. Aí eu voltei para São Paulo. Fui no time do Ferreto, não sei se você já ouviu falar. Ferreto, na época, ele estava em Ourinhos. Quando eu vim para cá, tinha a Ega, tinha a Ana Lúcia, 2,2 de altura, tinha a Fabião Timaço. E vim para cá naquele ano para ter uma experiência e voltar, né, que eu queria só esparecer. Aí eu vou voltar. Eu voltei para Ourinhos, mas adivinha? Ferreto era um técnico extremamente rígido. Pensa num técnico que ele dava a parte física e dava os treinos, mas a parte física era com medicine ball, quadra inteira passando uma para outra, bandeja. Então era muito desgastante. Chegava do jogo, porque a gente tinha um patrocínio, a gente jogava a liga, ficamos em quarto naquele ano. Um time da casa. Eu era a 6ª jogadora. Tipo, eu era nova, né, para jogar uma liga, 19 anos. Lá tinha Simone Pontello, tinha a Vanessa, tinha o Macarrão, tinha as grandes jogadoras em Ourinhos. A liga já era um grande campeonato naquela época. E chovia de gente em Ourinhos. E Ourinhos também tem essa tradição dos grandes empreendedores investirem. Voltaram agora, graças a Deus, voltaram, né, com o time em Ourinhos. Fica perto ali de... tinha um aeroporto próximo, agora eu não vou me lembrar. Marília. A gente chegava do aeroporto do Rio de Janeiro, que tínhamos um patrocínio do América Clube, Esporte Clube lá no Rio. Então nós ficávamos uma semana lá, uma semana... loucura, né, em Ourinhos. E aí a gente descia do avião, pegávamos a condução ali, o ônibus, e íamos direto para a quadra treinar. Não tinha folga. Não, vocês não jogaram bem, tem que treinar. A gente descia com as malas. Daí foi onde eu não quis mesmo ficar mais em São Paulo. Falei, vamos voltar para o Sul. E eu já falava para ele no meio do campeonato, não vou ficar feito. Não vou ficar. Tinha a guria lá que estava com os 2 joelhos ferrados. Os 2. E eu já estava sentindo os meus 2 joelhos atrás, assim, aquela dor de esforço, né, de treinar, tipo, correr na pista, uma baita lua daquela.
ir para a quadra depois. Tipo, se você falar Ferreto para alguma guria de São Paulo, todo mundo conhece. Uma chega a chorar quando escuta. Chega a chorar. Eu sei. Sensacional. Mas ele é extremamente, é uma figura, né? Ele, querido, eu vejo ele e falo, poxa, você também, todos eles acrescentaram, né? Acrescentaram. Mas aí, como eu já tinha conhecido o Sul, me treino meio período, podia descansar, podia estudar, eu queria estudar, queria ter uma profissão, e me sentia bem pensando nessa carreira a longo prazo, né, como formada. E aí eu voltei para cá. Isso para cá. Como eu já estava namorando, meu esposo falou, vou voltar para lá, que é melhor para mim, porque eu vou estourar meus 2 joelhos. E ele fazia, Gilmara, Sul não tem basquete naquela época, né? Vai voltar para o Sul, final de carreira. E ele era engraçado. Tu com 19 anos na época? 19, a quadra, eu falava assim, eu sou a 6ª jogadora, mas eu quero ser a melhor 6ª jogadora. Quando eu entrava, a torcida, sabe, levantava e aplaudia, e Bacana. eu metia as caras, eu marcava a Janete. Caramba! Marcava, o Ferreto falava assim, não, tu tens que marcar a quadra inteira, a melhor jogadora, a Janete. Ela levava cada divertida dela, ia pra lá também. Tipo, mas aprendi muito. Hoje, se tu voltasse no tempo, lá para 1999, e encontrasse a Gilmara com 19 anos, depois de ter passado tudo que passasse até hoje, o que tu falaria para ela? Eu iria falar, nossa, nunca ia imaginar que você fosse chegar, né, dessa forma, cumprindo tudo que você quis cumprir, né, realizando sonhos. Teve a época que eu joguei fora, fomos campeãs por Portugal, e é onde eu falei a saideira mesmo, né, porque até então eu jogava lá, né, eu voltava para São Paulo, jogava em São Bernardo, eu joguei em Araçatuba, Liga, várias vezes, né, Araçatuba lá, bem quente, perto de Rio Preto, né? São José do Rio Preto. E sempre estava voltando para São Paulo, né? E nessa época eu falei, vou voltar, depois de 2013 que eu fui para fora nesse campeonato, falei, a saideira mesmo, né? Agora não quero mais. Desde 2013 estou falando, é saideira, vou jogar o campeonato fora do Brasil e vou me aposentar. Só vou ficar como nutricionista, educadora física, eu fiz curso de educação física também. Mas estou aí eu tentando parar de jogar até hoje. 10 anos, né? Hoje, e a gente, no Basquete Transforma Podcast, a gente destaca o poder transformador do basquete. Se a gente pudesse resumir de que maneira o basquete transformou a sua vida, como é que a gente diria? O basquete realmente é vida. Não tem como dizer do basquete sem falar no lifestyle, estilo de vida. E como eu disse, né, vai além das 4 linhas ali, vai fora, vai tudo que você... O teu propósito. Quando você tem um propósito, se você gosta, eu sempre pergunto para as meninas, por que tu está aqui? Gosta? É o teu propósito? Você quer estar aqui? Então nós temos que fazer por merecer isso aqui. A gente não pode entrar lá de corpo mole, né? Eu falo com elas, a gente tem que fazer e isso forma caráter, né? Porque isso vai além, né? Você vai levar isso, para minha filha também foi atleta, né? Eu sempre disse para ela, você vai treinar algum esporte, não é para você ser uma grande profissional naquilo. Você não precisa disso. Mas você vai fazer um esporte para te dar disciplina, para te dar foco, para te dar essa coisa que só o esporte dá, né? Ou seja, você ter a mentalidade de uma pessoa que pratica o esporte é diferente. Você supera desafios, você sabe receber nãos, porque hoje em dia está muito difícil, né? A pessoa recebe um não, acha que, meu Deus, é o final de vida, ela não aceita. Mas o esporte te faz entender que uma hora tu perde, uma hora tu vai receber um não, vai ser cancelado, e tu tens que reagir, tu tens que, né, aprender com isso. Cada jogo é um aprendizado. Você vai dar o seu melhor todos os jogos, então isso se transcende, né? Vai para a área profissional, enfim. Hoje ela estuda uma federal que, graças a Deus, está se formando esse ano.
né? Sempre jogou basquete, vôlei, aliás. Jogou basquete comigo também quando eu era professor de educação física, mas depois quis jogar o vôlei, depois o atletismo, e no atletismo ela fez vários campeonatos brasileiros, né, como saltadora. Legal. E hoje ela se orgulha da história que ela fez, porque foi um incentivo que a gente deu, né? Eu, o pai dela, como ele era o treinador, então ele puxava também, né? Agora. É nesse aspecto do aprendizado que o basquete traz para a nova geração, principalmente, ao que eu noto, e aí o psicólogo falando, a tolerância à frustração é um dos grandes ensinamentos, porque querendo ou não, o basquete é um esporte de erros. A gente erra mais do que acerta. O basquete não tem empate, né? Não tem empate. Ou tu ganha ou tu perde, Exato. cara. Se tu entra ou para ganhar ou para perder. E a chance de numa carreira se perde muito mais do que se ganha. Então o número de derrotas é maior do que o número de vitórias. Então a tolerância à frustração e saber usar a frustração como combustível para buscar a vitória é um dos grandes ensinamentos que a nova geração poderia ter com o basquetebol. Sim, eu acho que o basquete, ou qualquer esporte, né, mas o basquete é o nosso melhor, queridinho. o melhor do mundo. O basquete é o melhor do mundo, gente. Não tem como fugir disso. Ele vem para... O sedentarismo é o nosso pior inimigo, né? Nossas crianças estão adoecendo e hoje a coisa está séria, né? O sedentarismo a gente vê e consequentemente a depressão e consequentemente a ansiedade, muitos problemas relacionados a vícios, drogas e por aí vai, né? Então, quando você tem o pertencimento, você tem aquela sensação de pertencer. Nós somos assim desde os primórdios, né? Na época que éramos nômades, vivíamos em tribos, éramos coletores, caçadores, então era pertencer àquela equipe, ou seja, aquele ambiente familiar, e o basquete traz isso, né, por ser um jogo coletivo, e isso nós temos que abraçar. Eu falo para qualquer pessoa. Hoje eu vejo a Bruna do Blumenau, eu vejo a Luana, que é técnica da seleção de base, né, aquele time lá, eu acho incrível. Tem que ter esse incentivo para ter mais mulheres trabalhando com o basquete, porque mulher fala para mulher, né? Não que o homem não consiga falar, mas mulher entende certas. Você concorda comigo que é diferente? Sim, lógico. A vivência é diferente. É vivência, são sensações que nós sentimos que vocês nunca saberão. Nós somos diferentes de vocês, entende? Então. Nós somos uma montanha-russa de hormônios, né? Ovulamos todos os meses, menstruamos todos os meses. E tem grandes treinadores que se dão muito bem com mulheres, né? Mas não são a maioria, né? Digamos assim. E eu acho que tinha que ter esse incentivo mesmo de mulher falar para mulher. Né? E eu acho que a gente consegue se entender bem dessa forma. Que legal. Legal. E tu mencionasse, Gil, né, que tivesse várias pessoas que te inspiraram ao longo da tua carreira, né? Os técnicos ou as próprias atletas profissionais que eram referências e que tu tivesse a oportunidade de conviver com elas, né? Te inspiraram. E hoje, né, especialmente aqui em Santa Catarina, tu ocupas uma posição de referência para jovens atletas, né? Temos aí muitas gerações de atletas aí que viram tu jogar no adulto, em alto rendimento, viram tu conquistar muitos títulos. E qual é o teu sentimento em relação a ocupar uma posição como essa hoje, de ser uma referência para atletas mais jovens, né? Quando tu dá um toque para uma atleta do teu time, pô, ela recebe de uma forma diferente se fosse outra pessoa falando para ela. Pô, a Gilmara tá falando para mim. É uma responsabilidade. Como é que tu lida com essa responsa? Então, teve uma época que era um pouco mais difícil no sentido da minha forma de falar, né? Hoje... Muito direta, né? Hoje eu entendo que é uma troca. Elas estão vivendo fases diferentes da que eu estou vivendo agora. A minha fase é muito diferente. Então, para mim é lucro estar em quadra. Para mim, eu tento me divertir o máximo com elas. A gente dá muita risada, a gente fala piada, a gente, sabe, a gente tenta realmente ser uma equipe, né? E a equipe vai muito além ali de você estar jogando juntas. Eu preciso me dar bem com elas. Então, por estar na área da nutrição e entender de comportamento humano, hoje eu tenho uma relação diferente, digamos. Eu pergunto mais, eu quero ser mais amiga, eu quero ouvir mais delas.
Eu quero saber como eu posso ajudá-las, né? Então, eu praticamente uma psicóloga, né? Nosso querido Marcelo está ali. Mas a gente precisa ser um pouquinho. Hoje em dia precisa, né? Hoje a gente sabe que tem várias meninas que precisam achar no esporte meio que ela se sinta pertencente daquilo. Se eu ficar brigando toda hora, cobrando toda hora, né, se as mais velhas não tiverem essa coesão, não falar, essa harmonia, né? Esse encantamento, elas vão embora. Já está muito difícil, né? O feminino, para juntar 8 equipes para os Jogos Abertos, é muito complexo, difícil. É complexo. Então, eu vejo que a gente precisa trazê-las. Precisamos urgentemente trazê-las. Eu falei para o Luizito, olha, Luizito, tem meninas aí, né, que a gente poderia aproveitar muito, porque pararam no meio do caminho, começaram a ter um destaque, quando ele viu que 11, 12 anos... pararam no meio do caminho. Mas porque houve outras situações, tiveram que trabalhar, tiveram que seguir a tua vida em outras áreas, né? E se tudo for mais atrativo do que o esporte para elas, elas vão embora. As meninas mais novas da minha equipe mesmo, a Diana, uma que infelizmente torceu o joelho ano passado, eu falo, olha, as velhas têm que jogar porque as novinhas estão se machucando. Cadê um fortalecimento, né? Se foi para academia, né? Então, uma maneira de eu falar, mas brincando. Esse é um exemplo, né? Olha, você está se machucando? Eu que sou velha, né? Tipo, o que tu vai fazer para parar de se machucar? Uma hora é isso, uma hora é aquilo, outra. Então, a gente procura se entender dessa forma. Hoje, eu vi nesse aspecto que você falou das novinhas, né? A gente nota que no basquete feminino tem todo um processo de renovação, né? E uma necessidade de renovação. Você comentou, inclusive, de uma época em que havia muito investimento no basquete feminino e agora a gente vive uma situação bem diferente. Bem diferente. Mas que estratégias você acha que poderiam ser colocadas em prática para que o basquete feminino recebesse maior visibilidade, tivesse mais investimento e que também construísse um caminho para que a renovação fosse uma constante? Gente, nós temos polos industriais, né? Joinville é o maior polo industrial que tem, o Floripa é o terceiro maior PIB, né? Então, a gente precisa criar situações que o Brasil ele tem essa coisa da corrupção, né? Aí isso é complicado, porque para chegar no atleta, essa verba, qual é o empresário que vai acreditar nisso? Né? Então, a gente precisa ter pessoas sérias, cada vez mais que se comprometem a ser transparente. Joinville mesmo teve, no masculino, teve o Bial com vários jogadores e chovia atletas, mas no feminino nunca vi isso. Né? Desde que eu estou lá, mais de 20 anos que eu estou em Joinville, no feminino nunca teve a mesma proporção em termos de patrocínio. E precisa vir alguém de fora e ter toda essa credibilidade, né? Não, por que não? Temos aqui alguém que tem uma transparência, credibilidade. Eu vejo o Blumenau hoje trazendo meninas de fora, né? Trouxe agora a Argentina, trouxe, acho que uma americana também. Bertona. Sim, tem uma americana também. Uma americana também. Mas são pontuais, né? São casos pontuais. A gente tinha muito mais naquela época. São épocas diferentes, eu sei que não dá para comparar, mas alguma coisa do setor público, do setor privado, as pessoas, na escola, né, as escolas precisavam arregaçar as mangas, né, para ter ali um incentivo maior da prática de atividade física, copiar, né, o que está dando certo nos Estados Unidos. A gente tem que ver o que já está dando certo para trazer para cá. Eu nunca entendi essa coisa, de não ver o que está dando certo lá fora. Se é uma universidade, vamos dar bolsa, né? Lá eles têm bolsa atleta e eles se formam e depois... Acho que ser um caminho bem viável, até fugindo da questão do investimento financeiro, né, que aí depende de governo, depende de um patrocinador que queira acreditar no projeto, colocar o dinheiro, que veja um retorno para a marca dele, atrelar principalmente o basquete, né, a partir do sub-19. Então a gente tem uma demandada muito grande ali, 17, 19, principalmente feminino. Idade universitária, né? Idade universitária, né? Então atrelar
o ensino superior ao basquete. Isso. Parceria com a universidade. Como é que tu vê isso daí? Perfeito. É o que tem nos Estados Unidos, né? Sempre tiveram isso. A gente tinha bolsa a gente tinha bolsa do Pitágoras, que era um colégio extremamente forte, americana. A gente tinha plano de saúde da Unimed, né? A gente ganhava muito material do próprio patrocinador. Então, a gente viajava, ficava em hotel, é lógico, é outra realidade, mas enfim. Eram hotéis 5 estrelas, né? Porque tínhamos um patrocínio muito bom. Mas por que não começar, então, com a bolsa? Né? A bolsa. Lá ali em Itajaí, eu falo, as meninas não têm bolsa. A Univale poderia ver isso. O Gustavo estava vendo esse ano para ver se conseguia agilizar alguma coisa, né? Uma forma às vezes até vamos dizer assim, é um pecado, tu consegue formar um grupo, pegar uma atleta que começa contigo no sub-12, né? Tu forma esse atleta, vai até o 15, 16, 17, e aí quando chega no... Quando vai brilhar, né? Quando chega os 19 anos, quando o clube vai poder se aproveitar dela no alto rendimento, né, na categoria adulta, vai poder fazer renovação, vai poder colocar ela numa condição dela ser espelho para as crianças de 12 anos, né? Ela acaba optando, o basquete não vai me dar um salário, né? Eu preciso focar na minha formação profissional. Então, de repente, a questão da universidade segura a atleta ali até 23 anos de idade, de repente ela faz uma pós, até os 25 anos jogando, né, que não seja profissional depois disso, mas acabou dando um retorno para a instituição que formou ela e, ao mesmo tempo, o basquete proporcionou a formação profissional dela. Exatamente. Uhum. A via de mão dupla também. Elas até preferem ir fora, né? Teve atletas nossas aqui que foram para os Estados Unidos porque lá tinha bolsa. Uhum. Aprenderam a falar inglês, tiveram a oportunidade. A Bruna, que está hoje, vem de Porto União, que está hoje no nosso time, ela ficou um tempo fora, né, porque teve lá condições, agora ela está voltando, mas poderia ficar um pouco mais aqui e tal, né? E isso também daria visibilidade para o centro universitário, né? A universidade que tem um complexo esportivo, tem um projeto esportivo, isso é uma grande propaganda para a própria universidade, para a própria instituição de ensino. Isso chama a atenção. Seriam as escolas, né? Exatamente. E lá em Joinville, como aqui em Floripa também, tem grandes centros universitários, muitos. O Marcelo sempre defende isso daí, que o desenvolvimento e ampliação do esporte universitário no Brasil é o que vai mudar a gente de patamar em relação até o geral de Jogos Olímpicos, etc. Porque eu tenho uma massa muito grande de pessoas que poderiam estar se dedicando ao esporte, a modalidades, aí entra tudo, né? Porque hoje nós temos escassez de pessoas que queiram fazer atletismo. Treinador de atletismo, então, até os Estados Unidos têm preocupação disso aí, viu? O Carl Lewis falando sobre essa questão, hoje está difícil formar novos treinadores de atletismo, né? O pessoal perde interesse pelas modalidades, etc. E a universidade é um lugar muito propício para tu disponibilizar isso aí para todo mundo, né? Com certeza. Desenvolvimento. Uhum. A gente vê falhas, né? A gente vê o colégio particular de uma forma querendo... é optativo. Você faz educação física, olha assim, bom Jesus. Optativo. Se quiser fazer uma aula de música, você substitui. Tá assim, colégio de ensino médio. Porque lá é uma outra visão, vai passar no vestibular, é aquela coisa, né? Aula dada, aula estudada. Não tem tempo para ficar treinando e jogando basquete, né? Aí os pais é que decidem também, né? Mas a maioria, escola pública, o professor de educação física raiz, né? Não aquele que só chega e joga a bola lá. Não, aquele que incentiva, que explica o movimento, como eu tive lá no Luizito, que explicava o movimento, fundamentos, elas torcem o joelho, elas viram o pé, porque não sabe o que fazer, não tem determinado momento que elas não sabem o que fazer. Fala, poxa, vai para a bandeja, né? Lá é 2 passos, 1, 2, né? Aí vê alguém na frente, torce o joelho porque empacou. Então, o fundamento é muito importante para elas, né? Aquele profissional lá, raiz, dentro da educação física, lá nas escolas estaduais, municipais, precisam. E tem gente, tem menina grande. E é preocupante, um outro aspecto também, que a gente tem visto uma crescente do esporte ser buscado apenas por uma questão estética, né? Como se fosse apenas a modelagem do corpo,
sem se dar conta que o esporte traz uma série de outros benefícios, até para além da saúde, não só a saúde funcional do corpo, mas também compreensão de uma infinidade de outras coisas do contexto social, da relação entre as pessoas. Então é um conceito ampliado do que seria a saúde da pessoa. Então, abdicar do esporte, seja na escola ou na universidade, eu vejo como um desperdício enorme do potencial dos jovens. Esporte coletivo, né? Também essa questão do convívio é muito importante, né, para o desenvolvimento da criança, do adolescente. Assim, tu não ter a frustração de ter perdido um jogo, né? Nunca vai ser a mesma frustração de que tu não conseguisse levantar 50 quilos no supino. Exato. E quem não aprende a perder, não aprecia a vitória. Exatamente. Quem não experimenta essa frustração não vai conseguir apreciar a vitória. Exatamente, exato. Eu falo com elas, gente, a luta no último jogo contra o Blumenau, estava muito chateada. Muito, porque nós perdemos o jogo. Lu, nós perdemos o jogo. Tu deu o seu melhor? Deu o melhor. As meninas mais novas, vocês deram o seu melhor? A gente está aqui, lucro, a gente estava de passagem. Vocês é que tem que vir puxar a gente. Eu preciso ver a energia de vocês me contagiar, né? E a coisa de jogar contra Blumenau é outra realidade. É um time que joga liga, é um time que treina todos os dias, de manhã e à tarde, juntas, elas vivenciam aquilo juntas, né? Tá certo, Lula, tá chateada, tá chorando, ela veste a camisa, ela gosta, ela quer fazer. Parabéns. Muitas não sentem isso, né? Muitas, acabou o jogo, vamos jogar um joguinho aqui no celular. Nesse jogo tem um tempero a mais, que no primeiro quarto, até metade do segundo, foi muito equilibrado. Foi muito, né? Isso dá um... Cansaço, aquele calor, hein? Meu Deus do céu. Começo de temporada que a gente fica assim, ó. Será que esse ano alguém vai levar o Blumenau, cara? Ele ficou naquela expectativa, né? O Blumenau passou por uma grande renovação e a equipe de Itajaí realmente veio bem estruturada, né? Com um time bem montado, um time bem equilibrado, né? Pivô, armação e ala, assim, tinha bastante peça para girar em quadra. Então realmente ficou, mas a gente sabe que a realidade de Blumenau é uma realidade profissional. É profissional. É outra estrutura. Então é outra estrutura, outro patamar, assim. É a única equipe, depois, né, bem Joinville aí, que treina todos os dias juntinhas, mas que treina todos os dias juntas, são as duas equipes. A equipe de São José, que foi, no caso, a Tuane, né, que levou as meninas para São José, também treinam todos os dias juntos, se eu não me engano. Mas... Não, assim, sim. 3 equipes. E aí, nesse aspecto, para o desenvolvimento da modalidade, precisaria de um incentivo a mais. Né? Sim, porque a gente trabalha, a gente tem outras, né? Não tem como viver só disso. Sim. Né? Não tem, é impossível. Gil, já que estamos falando disso, de trabalho, formação acadêmica, estamos falando da sua carreira no basquete, mas você também é uma nutricionista renomada, trabalha com nutrição integrativa. Isso aí. Né? Que história é essa? A nutrição integrativa é aquela que olha o holos. Né, o todo, o holos vem do grego e de olhar no todo. Então, hoje, eu vejo que as necessidades são muito além de só você entregar um cardápio. Né? A gente fala de mudança de comportamento, a gente fala de incluir coisas novas no dia a dia, de hábitos, e, principalmente, contemplar, parabenizar cada micro hábito que a pessoa faz no dia a dia, né? Ou seja, eu costumo ter um grupo de WhatsApp para trazê-las para mim, os meus pacientes, as pacientes, para poder acompanhá-los, dar uma mensagem de motivação, porque é muito comportamental. Ainda mais nos dias de hoje, que tudo é foco, né? A gente vê muita procrastinação em tudo. Então, essa coisa da Nutri agora, que só entrega cardápio, eu já fiz muito isso. Só que eu vi que não dava sequência, não tinha adesão ao cardápio. Então, hoje os pacientes, eles recebem um apoio na plataforma, recebem o WhatsApp Premium da Nutri, que é um grupo, e é onde a gente está juntos, lançando desafios, micro desafios de 21 dias, de 45 dias, e olhar no todo, né? Olhar como é que está a energia dessa pessoa, olhar a questão do sono, né? A própria alimentação funcional, a teia de interconexões metabólicas, a gente estuda o paciente, né, parte estrutural, hormonal, função digestiva, função renal. Então,
a anamnese da nutrição holística é diferente da tradicional, né? Que vai ali só conta carboidrato, conta as proteínas, não, a gente olha no todo, a gente olha os fitoterápicos, a gente olha os exames, a gente olha o sono, a gente olha a fala, né? Tem muita coisa da programação neurolinguística. Então, se uma paciente chega para mim e fala, olha, tá muito difícil fazer o planejamento alimentar, ou eu não vou conseguir. Então, ao fato dela falar, já está me trazendo coisas, está me trazendo que ela vai precisar mudar aquela estratégia nutricional, mudar aquele incentivo, incluir alimentos, uma refeição livre que ela gosta, um Subway, uma batata frita, o que seja, para ela ter adesão ao longo prazo. Então, a nutrição integrativa é isso, é olhar no todo. Eu sou muito apaixonada por isso, porque isso que me faz ir além, né? Todas as vezes que eu falo com pacientes, eu vejo adesão, eu vejo os resultados, eu vejo que realmente faz sentido agora. Interessante isso aí. Eu tinha está sendo um paralelo, né, obviamente, com esse teu relato da nutrição integrativa, né, dessa preocupação com o todo. Eu tinha meu treinador, ele falava assim, tu for começar a fazer exercício numa academia e o instrutor chegar para ti e passar simplesmente a sequência de exercício, e ele não perguntar para ti assim, ó, onde tu trabalha, o que tu faz durante o dia, significa que ele aquilo que ele passou para ti, não é adequado para o teu treinamento. É a individualidade. Não sabe se tu sobe escada durante o dia, se tu trabalha 8 horas sentado, se tu faz algum esforço durante o teu trabalho. Estresse. Exatamente. O cara é contador, o estresse dele, ele vai para academia só para conversar. Não quer ainda mais em épocas de declaração do imposto de renda. Mas o Gil, a gente vê, né, em várias áreas profissionais, a gente está tendo nas últimas décadas um desenvolvimento muito grande, né, se desdobrando, assim, abrindo várias abas, se tornando cada vez mais específico o negócio, né? O próprio caso da nutrição esportiva, né? Tu fala assim, durante muito tempo eu passava cardápio, poxa, dentro da nutrição esportiva ela se desdobra em vários ramos, né? Entendeu? Tu acha que isso aí é uma preocupação profissional geral, né? Essa preocupação com o paciente, especificamente com a realidade de cada um, para que o atendimento seja mais assertivo, vamos dizer assim? É isso aí, com certeza, Aldo, porque imagina, Leia, você tem uma atividade bioquímica, ou seja, seu colesterol, triglicéridos é diferente do Marcelo, né? Você tem hábitos diferentes, você foi criado numa família diferente, você às vezes é descendente de alemães, gosta de comer o pão com nata, eu não posso tirar uma coisa que você gosta de comer, porque eu quero mudar a sua saúde. A Nutri, ela precisa melhorar a tua saúde, mas ela precisa entender também quais são os seus hábitos que foram desenvolvidos ao longo do dia. Teve pacientes que, ao longo do dia não, ao longo da vida, né? Teve pacientes que falavam para mim, olha, eu como o meu pãozinho com manteiga em tal horário porque eu lembro dos meus pais. E os meus pais já faleceram. Olha o lado afetivo falando aí. Então, a Nutri, que é integrativa, ela vai ver esse lado, ela vai entender o paciente, ela vai colocar fitonutrientes, ou seja, a gente consegue fazer uma atividade do rim, uma atividade do fígado melhorar, porque a nutrição é a medicina da prevenção de doenças, né? Quando a gente fala em nutrição, é para prevenir doenças. Então, médico e nutri é uma coisa meio diferente, porque eles precisam de pacientes doentes, né? A gente precisa prevenir as doenças. Então, a gente olha esse lado, vai comer, por exemplo, pão com nata, por que não tomar uma alcachofra? Uma silimarina para ajudar o teu fígado, né, funcionar melhor? Por que não, no outro dia, reduzir um pouco a questão das gorduras, dos carboidratos, fazer equilíbrio? Esse equilíbrio é que faz a pessoa ter adesão, consistência. Então, a gente tem um desafio reset hormonal que ele avalia no todo, ele vê como é que estão os teus pensamentos em relação à tua dieta, à tua disciplina no dia a dia, porque tudo é rotina, tudo é disciplina, você precisa construir hábitos para tudo, né? Você quer ter um bom casamento, tu precisa investir no teu casamento. Quer ter um porte físico bom, ser em forma, entrar numa quadra e se sentir bem, acompanhar, né? Eu falei para o Fábio Deschamps esse dia, ele, só precisamos fazer uma assessoria com os árbitros, né?
Falei, árbitros são atletas de alto rendimento. Sim. Eles precisam estar bem focados, né? São vários jogos, e um atrás do outro. Então, se ele quer ter essa condição, ele também precisa se cuidar, né? Foco, eu né? trabalhei muito no hospital, né? Quando eu me formei, eu trabalhei em hospital. E trabalhar em hospital é trabalhar com cuidados paliativos. E eu via muito disso do paciente dizer que ele só queria uma coisa: mais tempo. Mais tempo com a sua família, mais tempo com seus filhos. Então, eu nessa consciência, hoje que eu trabalho mais na prevenção de doenças, que eu saí do hospital, eu procuro ao máximo passar essas orientações de prevenção de doenças, né, antes do corpo estético, porque o teu corpo transmite aquilo que você se dedicou diariamente. Construiu com seus hábitos de sono, de hidratação, de alimentação. Então, você representa aquilo que você está construindo. Né? Não tem como fazer uma bariátrica e não mudar os hábitos. Fala aí, quantas pessoas fazem e voltam a engordar novamente? Ô Gil, nesse momento de cada vez mais solidificado uma produção de alimento com característica industrial, onde se visa a maior produção com menor perda, e para que isso seja possível se faz uso de uma série de estratégias, muitas vezes uso de venenos e etc. Né? Como construir uma alimentação saudável com opções saudáveis tão restritas no ambiente de compra de alimento como supermercado e etc. Isso, nós vivemos essa fase de transição, né? A população aumentou muito e não tem como a gente viver sem o transgênico, né? Que são plantas modificadas, são sementes modificadas, né? Porque é uma superpopulação. Então, até o clima tem mudado, né? A gente vê essas catástrofes que antes eram mais espaçadas, a gente vê o aquecimento global de várias indústrias, produções de algodão, de soja, exportação, né? Então, a gente está sentindo isso, né? A industrialização. Porém, para o nosso corpo, geneticamente, não funciona muito bem. Essa industrialização, ela vem com químicos, com corantes, conservantes, que vão afetando glândulas, vão afetando células. Então, a gente tem que conseguir criar estratégia para fazer as células funcionarem de uma maneira correta, né? Então, chega uma hora que ela se multiplica de maneira errônea, né? Porque, imagina, hoje nós temos que, com criança com TDAH, já fizeram exames em placenta de mulheres, né, que tiveram seus bebês contaminadas, né, placentas com chumbo, alumínio. Imagina para o desenvolvimento do feto. Que nós somos nas primeiras semanas que está se formando o tubo neural. Você vê a criança, às vezes, pega no pé, mas não tem ânimo nenhum, né? Não tem, por isso que hoje eu pego bem leve com elas. Não tem ânimo nenhum, mas vai saber o que ela está se alimentando desde a barriga da mãe. Né? A gente tem essa consciência. Desenvolvimento, se fala muito hoje em estudos, sim, comparando os países finlândios que têm uma alimentação mais orgânica, que o próprio governo incentiva os pequenos produtores. Eu fui para Porto Feliz, tinha pequenos produtores reclamando. Não tem incentivo nenhum. Pior, agora nesse governo estou tendo muito mais, falando mais de política, né? Uma coisa que a gente não tem como não falar, né? Aí, inclusive para o basquete, né? Para o esporte em si, quem é o teu político que está falando de esporte? Lá em Joinville nós temos o nosso candidato que é sempre nele que a gente vota, ele está sempre incentivando o esporte. Isso é uma coisa que nós poderíamos ver antes, né? Quem está falando sobre alimentação orgânica e incentivar os pequenos produtores? Porque o nosso corpo geneticamente não se dá bem, não foi preparado para isso. Né? É uma coisa muito séria. E tem também as questões, né, do determinados momentos da vida, determinados momentos do desenvolvimento do corpo, que são chaves, sim, que se não for feito de forma correta, né, na adolescência, na infância, eu vou levar consequências para a minha vida adulta, né? Com certeza. E a alimentação materna no período de gestação, fundamental. Né, o impacto deve ser terrível. Com certeza. O desenvolvimento fetal, a mãe, se ela tem uma boa nutrição, hoje se fala muito em ômega, se fala muito em ômega 3, né? Se fala muito em comer peixes, mas como estão os nossos peixes? Sim. E
teor de metais pesados, né? Os mares estão todos contaminados. E a produção industrial de peixes também. E a produção Em industrial. cativeiro, com ração, com outros aditivos, né? Para produzir Soja. cada vez mais, diminuindo a perda. Então é complexo isso. Muito complexo. Por isso que o esporte também nessa parte, ele vem se a pessoa quer treinar, ela vai se alimentar melhor. Ela vai se interessar por isso, porque eu fui uma pessoa assim. O meu avô tinha um livro de receitas e ele falava que eu não tinha que tomar remédios. Ele me ensinou. Falou, olha, você vai tratar através das ervas, através dos chás, enfim, eram as batidas que ele fazia para mim, de ovo de pata, comia fígado, tomava ovo na colher. Então, foi ali meu interesse desde cedo. E as pessoas, quando elas começam a praticar esporte, isso vai abrangendo outras áreas, né? Puxa, eu quero correr igual aquele menino lá. E, puxa, o que ele faz? Né? Quando eu recebo um paciente mais comprometido, assim, eu tenho várias da natação, do basquete, lá em Joinville, então a gente fala, quem é a tua inspiração? Quem é o teu ídolo? Né? É o Phelps. O que ele faz? O que ele já estudou? O que ele faz? O que ele come? O que ele... aposto que não é comida industrializada e refrigerante. Né? Aposto, porque isso tá fora. Não tem como um fígado produzir energia tomando refrigerante, comendo batata frita, comendo todos os dias. Né? Eu estou falando todos os dias. Né? Aquela coisa, tem a regra e tem a exceção. O que você traz para você como regra? É uma alimentação natural, limpa, mais pura possível, se possível comer orgânico. Se não, realmente o preço é mais acessível, procurar pequenos produtores, uma horta. Isso é uma alimentação que nutre células. Aí lá, de vez em quando, tu vai comer teu hambúrguer, tua batata frita, aí entra naquela questão de você ter adesão e consistência. Sobre essa questão do atleta, né, dele buscar ter uma alimentação melhor para ter um desempenho melhor, né, que é uma coisa, uma consequência, né, do atleta, que está se cuidar mais, ter um desempenho melhor. E hoje nós temos uma questão muito difundida, já que é a questão do veganismo. Uhum. Como é que tu trabalha essa questão para atletas de alto rendimento? É possível a gente fazer substituições e o atleta, a pessoa que é vegana, não ter uma perda de energia no esporte de alto rendimento, não ficar defasado em algum critério? Até porque a gente ouve muito que para o atleta de alto rendimento o aporte proteico é necessário, né? Tem que ter um aporte proteico robusto. Assim. O aporte proteico, o complexo B é muito difícil, né? Vir só dos vegetais. É a origem animal mesmo, né? Como é a B12, que é mais foco, memória, produção de células vermelhas. Então, o atleta precisa muito disso para se sentir bem, né? A ferritina, o ferro vem derivados dos animais. Só que hoje tem muita suplementação, né? A gente sabe que a indústria alimentícia, por um lado, atrapalha, mas por um outro, a gente tem whey protein, tem proteínas veganas, tem as diversas maneiras da gente suplementar, né, através de cápsulas, através de tinturas, através de gel, através de até chocolate. Às vezes a gente coloca ali uma vitamina, 5-HTP no chocolate das meninas quando tem muita TPM. Então isso ajuda bastante, né? Mas ajuda a indústria, por um lado, tem ajudando também o público vegano. Nós, como Nutri, a gente recebe os pacientes e precisa ver como é que está a saúde, né? Olha, como é que está a ferritina, como é que está a função hormonal, né? Testosterona, os meninos estão bem, as meninas estão bem, né? A fase de crescimento, do pico de estirão, quando fala lá em atleta, né? A mãe, está muito pequenininho, está muito magrinho, mas a gente vai ver os hormônios, está tudo certo, é só a questão da alimentação, às vezes está comendo muito fora de casa, e salgadinho, aí não come bem, mas é porque está comendo outras coisas, né? Aí a gente tem que ajustar a alimentação primeiro. A base, a ferramenta da Nutri é a alimentação. E depois a gente suplementa, se necessário. Sim. Então, num cenário do veganismo, com suplementações, o aporte proteico fica sempre suprir as necessidades. Perfeito. O princípio é isso. Sou vegana, sou vegetariana, ovo lácteo vegetariana, mas o que está em deficiência em mim? Eu preciso olhar os exames para analisar e entregar para a Nutri, e ela vai
suplementar de acordo com a necessidade. Vai colocar certas refeições, vai enriquecer. Hoje tem hora pronobis, muito estudada, né? Hora pronobis, se a pessoa é vegana. Hoje tem como a gente fazer injetáveis de B12, a gente usa whey protein hoje, as proteínas veganas hoje vêm com uma qualidade incrível, que já tem a B12, já tem o ácido fólico, enfim, a gente tem que usar ali do que a pessoa... Disponível, né? Isso. Ok. É porque essa é uma preocupação, porque tem pessoas que se apegam e de maneira muito consciente fazem uma escolha da questão da causa animal, contra a violência animal, e aí escolhem o veganismo como padrão alimentar. E que bacana que façam. Né? Que bom. Mas para o atleta a gente fica sempre com essa preocupação do aporte proteico, que é uma necessidade. Ninguém está inventando isso, né? O aporte proteico. Não só para o atleta. Para as pessoas de modo geral. Para as pessoas de modo geral, proteína, carboidrato, lipídios, é o equilíbrio, né? Tanto é que o símbolo da nutrição é o balança, né? Então, se você está em deficiência de proteína, você vai ter essa proteína, é estruturação. Pele, unha, cabelo, hormônios, né? Gorduras, por exemplo, formam hormônios dos meninos, precisa ter quantidade de gordura boa, né? Azeite de oliva, o abacate, você consumir, às vezes suplementado também, o ômega em cápsula, né? Desde que seja uma boa suplementação, não tem problema não, mas tem que estar em equilíbrio. Você vê, ó, pessoal do Nordeste, né? A diferença de tamanho, você vê as crianças, né? Elas são mais gordinhas, barrigudinhas, e são menores. Ou seja, tu já viu estudos falando sobre as estaturas do infanto juvenil? Então, nós, aqui no Sul, a gente tem a questão do churrasco, né? A questão do incentivo do consumo da carne, né? Que os gaúchos, enfim. Lá no Nordeste é muito farinha com água, até mesmo pelo poder aquisitivo. Então, as crianças são menores do que as crianças daqui do Sul. Já tem vários estudos, a gente vê essa diferença devido à qualidade na alimentação, né? Uma má qualidade na alimentação traz estaturas medianas, foco, memória, deficiência, déficit de aprendizagem, né? Hoje, e com esse boom das redes sociais que a gente tem vivido aí nas últimas décadas, principalmente na última, rede social, Facebook, Instagram, etc., a gente vê muitos influencers, né, querendo falar de alimentação, alguns vendem consultoria, né? Como é que você vê essa questão e quais os riscos dessa prática? É bem arriscado, tá? Porque você encontra de tudo na internet, né? Por um lado, você pode achar aquilo que realmente te serve, né? Assim, eu não tenho nada contra quem vive fazendo dieta da internet, mas você não ter uma orientação correta devido às suas necessidades, né? Bioquímicas, falando mesmo, a dieta do chá, a dieta da lua, a dieta do ovo. Eu já teve pacientes que só comiam um ovo o dia inteiro. Mas o que é isso? Fui olhar o colete, fazia uma dieta Dunca, às vezes, que é aquela dieta que é só proteína e gordura, né? Mas o que é isso? Olhei a esteatose hepática, esteatose hepática lá em cima, TGO, TGP totalmente alterado. Eu falei, que isso? Isso aí ia continuar fazendo? Ah, sim, mas estava se sentindo bem? Mais ou menos. Então, olhar para si mesma, respeitar o teu organismo, né? Saber que existem estratégias nutricionais que não são tão restritas, porque até quanto tempo você vai comer só proteína e gordura? Que o fígado que aguenta, né? Não tem. E para um atleta, glicogênio muscular e hepático vem dos carboidratos. Não tem como ficar sem comer carboidrato. Eu vejo muita menina nessa restrição, porque viu a blogueira tal, viu a fulana. Vou entrar numa cetogênica, mas para um atleta comer 50 gramas de carboidrato, que é a dieta cetogênica, se precisa entrar em cetose para isso, não vai render nunca. Vai ter cãibra, vai ter estiramento, vai ter uma corrida, já acabou o estoque de glicogênio, já cansa, já para. Então, para cada pessoa é um tipo, né? Ou seja, eu não posso pegar a dieta da blogueira tal, porque às vezes nem ela não faz aquilo. Ela está ganhando para fazer aquilo, porque tem um chá ali que ela, né, precisa fazer a propaganda e tudo mais. Então, respeito. E uma preocupação que eu tenho quando vejo pessoas fazendo essa cópia, né, esse Ctrl-C, Ctrl-V do que está na internet, é que faz sem ter avaliado as necessidades, né, do seu organismo, do seu corpo. Né? Exatamente. E aí o impacto pode ser destrutivo em vez de promover saúde. Exatamente. Quer ver um exemplo? Eu fui fazer um bate-papo com a seleção
o ano passado, né, das meninas ali. Tiveram várias dúvidas, sabe? Eu interajo bastante, eu gosto de perguntar, eu gosto de trocar ideia. E elas estão muito ligadas nisso, né? Qual o melhor whey protein, qual a melhor creatina, qual o melhor... Então, eu falei, mas peraí, e a tua alimentação? Como é que tá? Aí a Bruna falou, não, é só bolo de chocolate. Que o whey protein que vai fazer função numa pessoa que só está comendo bolo de chocolate de manhã, bolão de chocolate, não tem fome daí na hora do almoço, né? Porque só come bolo de chocolate. Não há suplemento que vai fazer efeito. Então a base é a alimentação. Sim. A base é comer bem, comer vegetais, tem uma proporção, né? O guia da população, o guia alimentar, então a gente tem 7 a 8 porções de vegetais ao dia. Quem come hoje 7 a 8 porções de vegetais, frutas, verduras? Se batata frita for considerada vegetal, Gil, uma galera. Eu como bastante salada, salada de maionese. Exato. Ela me olhou agora das 8 porções de ovo, fiquei até sem graça assim, ó. Mas a própria palavra fala, é suplemento, né? Não é substituto. Né? Então o cara não acha que, porque eu comprei uma creatina e um whey protein, agora eu vou... Não precisa nem comer mais. Como que eu quiser e tomo isso aqui antes do treino. Já era. Ele vai fazer um xixi caro, porque senão absorve. Exatamente. O intestino está desbiótico, está vazado, porque não come vegetais, não come carboidratos bons, não come gordura, não come proteína. Aí está desbiótico, fermenta e toma aquele whey caro de 300 contos, né? Creatina, que está super caro hoje em dia, né? Está sendo muito falado, mas não absorve, porque o intestino é como se fosse um filtro de papel, né? Quando você passa o cafezinho lá, é ele que segura, tipo, os resíduos, né? Forma o bolo fecal para mandar embora. Então, se você rasgar aquele filtro, vai tudo embora, né? Então, o nosso intestino, eu gosto de dar essa comparação para a gente perceber que a alimentação é que vai te dar base para você absorver os nutrientes. Nós não somos só o que consumimos, nós somos o que assimilamos, o que digerimos, né? Tudo que a gente lê, o que a gente ouve, tudo o nosso corpo absorve. Sim. Interessante. Júlia, com tua experiência no basquete, na nutrição, o que tu acha o que tu considera ser mais difícil? Tu convencer o atleta a se alimentar direito ou convencer ele a treinar lance livre fora do horário de treino? Nossa, a pergunta foi boa, hein? Essa foi boa, essa é para os cabeças de bagre aí que tem que treinar mais o lance livre. Nós vamos pegar no pé de vocês esse ano, o ano inteiro, se preparem. Os tios vão ser bem chatos. Vamos pegar a pecha de tiozão do lance livre, os dois chatos que incomodam todo mundo. O lance livre ganha jogo, né? Nossa, nós tivemos aí uma média péssima de lance livre no nosso time, hein? É mesmo? No ano passado, sim, até eu errei alguns lá, tava com o ombro bichado. Ah, tá. É que a gente sempre fala que o lance livre, a gente vê, quando o cara que acerta, esse cara treina mais do que os outros. Porque no universo que nós temos, assim, na nossa realidade, faz 3 treinos por semana, 2 horas, tem 12 atletas treinando. Não dá para disponibilizar meia hora do treino para colocar o pessoal para bater 30 lance livre cada uma. Então, se o cara está acertando um monte de livre, esse cara é o cara que pega a bola no final de semana, vai para a pracinha, arranja um amigo, leva o primo, e o cara fica pegando o rebote para ele arremessa 100 no sábado e 100 no domingo. Aí ele chega durante a semana. Até depois do treino. Mas sabe que quem só vai no treino não tem como treinar no lance livre. Boa. O Luizito faz uma competição, né? Toda vez que a gente vai lá, eu volto de viagem e vou para lá, ele fala, vamos fazer uma competição, mas tem que ser no lance livre. Ganha todas. Todas. Ele já tá um senhorzinho assim, cabelinho ralinho. Nossa, mas ele é fantástico, né? Ele tem uma disciplina incrível, né? O cara é fantástico. Que legal. Você pergunta a idade dele e fala assim... Ele nunca fala usar essa tática agora. Entendeu, El? Sim, claro. Muito bom. Gil, e planos para este ano, planos para esta temporada? Quantos jogos seus nós vamos narrar este ano? Se o corpinho deixar, tudo, né? Mas vai aí nossos cuidados. A gente tem os cuidados, mas mesmo assim, né? O Marcelo Aldo, a gente faz um esforço e
a quadra, para mim, vai muito além de estar dentro de quadra. Agora, eu vejo que eu vou estar no meio do basquete. Mas ainda não somente como atleta, né? Não mais como atleta, aliás, porque eu tenho que dar espaço para as meninas mais novas, elas precisam jogar. Eu estou ouvindo essa história desde 2015. Tem que dar espaço, tem que dar espaço. As meninas mais novas. Mas tem que jogar, sabe o que é se jogar e depois demorar 3 dias para recuperar? Faz parte. Você faz parte, né? Ai, meu Deus do céu. Mas esse ano joga? Jogo. Esse ano joga, tá. Jogo, mas assim, eu vou vendo o calendário ali, né? Tem jogos que eu participo. Joga dentro das tuas possibilidades. É um recado pro time, senhor. Não acho que vocês vão depender de mim porque eu não vou estar presente sempre. Não, elas não precisam depender de mim, não. Elas são craques. Aquelas lá se garantem. Com certeza. Eu posso ficar de fora ali batendo palma. Não preciso nem entrar em quadro. Vai ser isso esse ano. É isso aí. Vou lá incentivá-las. Porque o ano passado eu tive com um problema no ombro, aí veio a Camila Schneider. Então, Camila. Aí incentivou, e, né, eu achei o máximo aquilo. Eu falei pro Gustavo, chama a Camila, ela quer vir jogar? Chama a Camila. Boa jogadora. Joga muito. E ela tem um espírito bacana também, né? Então, nós procuramos ter as peças assim, de bem, de equipe, porque é a harmonia, né? Total. É isso que conta. Não foi no JASC do ano retrasado que Chapecó quase ganhou. Ganhou. Ponto, acho que foi. Ela botou todas as bolas possíveis de 3 pontos na partida, quase acabou com a hegemonia do Blumenau. Não. Verdade. Lá do meio da rua. Eu gosto muito, porque eu chego no ataque, vou me afundando quando eu vejo ela lá em cima, lá esperando a bola. A gente se dá muito bem a cara. A gente já jogou juntas há um tempo atrás, né? Em Joinville mesmo, quando ela estava em Joinville, eu cheguei. Já nos conhecemos há muito tempo. É bacana. Que legal. Tá, então tá definido que Gil vai jogar esse ano. Conseguimos. Vocês são os amores, viu? Olha, vou te falar, a briga em casa tá feia, viu, pra eu poder jogar. Né? Não vai jogar. Eu sei como é que é. Não vai jogar. Marcelo. Ô Gil, e estávamos falando da sua prática enquanto nutricionista. Sei que você tem vários projetos. Quem quiser fazer parte desses projetos, como é que faz para te procurar? Perfeita pergunta. Me chama lá no direct, no Instagram. Eu quero que vá lá, entre para o meu grupo VIP ou já me dá um oizinho, pode me chamar, Nutri, me interessa pelo acompanhamento, que seja ele o reset de 21 dias, chama ali, ou eu, minha secretária, a gente sempre está ali respondendo, mas geralmente quando dá uma bobeira eu estou parada ali, eu estou respondendo também, e vamos juntas, né? Vamos que é o estilo de vida, eu falo sempre, né? Não adianta você ter o sedentarismo, ter o sobrepeso, que hoje em dia está assim, né? A pessoa já tem o combo. Sim. O sedentarismo, o sobrepeso, deficiências nutricionais e querer jogar basquete ou querer ter uma qualidade de vida. Não adianta. Né? Eu digo, você está exigindo do teu corpo o que ele não foi preparado para isso. E não tem como oferecer também. Se não preparar, ele não oferece, exatamente. Mas até para quem não for procurar a Gil como profissional, né, que siga ela no Instagram, porque tem muito conteúdo interessante lá. Então, o teu Instagram é arroba Gilmara Amaral Nutri. Arroba Gilmara Amaral Nutri. Isso. Vamos colocar aqui embaixo da tela. Nutri, desculpa. Gilmara Amaral Nutri. Uhum. Mas se na barra de pesquisa lá escrever Gilmara Amaral, já aparece, né? Okay. Já aparece. Gilmara Amaral. Sensacional. Gil, querida amiga, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Um sucesso. É muito legal poder falar um pouco mais da sua história no basquete, que é muito bonita. A gente é muito fã do seu basquete, né? Por isso que a gente insiste tanto para que você continue jogando e conhecer também um pouco mais desse seu trabalho como nutricionista, que tá show, né? Ajuda tanta gente aí. Obrigado por ter vindo até Floripa para essa conversa. Estamos muito felizes. Eu agradeço, imagina, eu me sinto muito honrada, espero aí que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso, que é realmente encantador, né? Vocês gravarem, narrarem e estarem ali
participando dos nossos jogos. Para mim é sempre bom ver, e eu acredito que a gente só tem a agregar isso. Sensacional. Eu reforço o agradecimento do Marcelo, né, e a gente faz toda essa brincadeira, porque nós somos um jeito bem humorado de levar o basquete a sério em relação à questão da aposentadoria, mas a gente sabe que a hora chega, não tem como, né? E eu acho que o principal é tu nunca se desligar do basquete, né? Tu sempre vais ter um papel muito importante, independente se tu estiver no backstage, se tu estiver na beira da quadra como treinadora, né? Então isso aí, para a continuidade do projeto Basquete Santa Catarina, é fundamental que a Gil esteja sempre envolvida no basquete feminino, que a gente gosta muito de incentivar, muito dar moral. A gente sabe que fazer o esporte feminino no Brasil é muito mais difícil, né? E pessoas como você, como eu falei, são referências para atletas mais novos, então é muito importante. Ah, querido, eu que agradeço, eu me inspiro em vocês, é uma troca, tá? É uma troca porque vocês fazem o que fazem com tanta paixão, assim, a gente sente, né, Aldo, Ricardo, desculpa, Marcelo, eu falei que eu ia te chamar de Ricardo. Eu estava falando do Ricardo. E a gente está aqui para trocar mesmo, para ter a soma, né? Eu falo que é somar e ver esse esporte cada vez mais sendo divulgado, dessa maneira bem humorada que vocês fazem. Eu quero agradecer por poder estar aqui, espero que tenha conseguido aí suprir as expectativas. Gil, um favor que a gente vai te pedir. Quando você fala com outras atletas, você diz para elas aceitarem nossos convites também. Tá. A gente tem esbarrado muito, eu acho que na timidez, né? A gente eu acho que sim. Quer dar moral para o basquete feminino, quer colocar as atletas para falar mesmo sobre o basquete feminino, mas muitas vezes por timidez elas acabam não aceitando nossos convites. E isso aí é até essa questão de dar moral e dar destaque para as atletas do feminino, né? O Marcelo, a gente fez um pacto que a gente não chama mais atleta feminino de menina. É verdade, a gente chama de atleta. Atletas, é isso aí. As atletas. As meninas foram bem no Mundial, não, as atletas foram bem, cara. São atletas, não são meninas. Tem lógica, né? Porque realmente, poxa, não é meninas, é o mimimi, meninas, parece que tu tem um lado diferente de exatamente, né? A forma de você falar meninas já fala que é um lado mais, digamos assim, menos profissional. Exato. Agora atletas, não. Até o comprometimento é outro, tá? A expectativa é outra. É isso então, aí. de meninas se espera uma coisa, de mulheres atletas se espera outra. Perfeito. Então é isso, essa pode é a nossa vibe. Vou incentivá-las a vir aqui, sim. Eu amei esse conversa, bate-papo incrível, como sempre. Que legal. Sensacional. Gil, e agora a gente vai para a hora dos presentes. Primeiro presente, a caneca do Basquete Transforma SC é sua, pode levar para casa, pode tomar seu cafezinho, seu chá. Exclusivo, hein? Seu suco verde. Nossa, que legal. Eu já vou, olha, todas as manhãs, hein? Todas as manhãs vocês vão me ver tomando no Basquete Transforma SC. Aquele café torra média, orgânico. Acidez baixa. Exatamente. Gente, nós temos um segundo presente, que é a camiseta, símbolo do Basquete Transforma SC, que tem a arte de uma das quadras que foram revitalizadas pelo projeto Basquete Transforma SC. Essa quadra do Red Park. Tite. Essa camiseta é para você. Tite. E é uma representação do Kobe Bryant. Sim. Levanta ali para a câmera para mostrar. Que legal. Tá aí, ó. Gente, meu Deus, que coisa mais linda. Você pode levar também. Se quiser customizar, fique à vontade. Exatamente. Né? Tá Se linda quiser desse jeito. que o maridão use também. Não, que essa é minha. Não, essa é minha, já vou fazer. Ó, meninas, se forem lá, tem camiseta, tem caneca, pode. Coisa mais linda. Como é que é o nome do teu esposo? Alceu. Alceu, foi ele que começasse a namorar em... Ele. Alceu, Fica aqui. impactasse diretamente no basquete feminino de Santa Catarina. Não sei se tens a noção disso daí, mas, ó, salve de palmas pra ti, cara. Tamo junto. Tamo junto. Aldo, mais um episódio sensacional, Aldo. Mais um episódio sensacional para a conta, segunda temporada Basquete Transforma SC. Esse sucesso total, né, Marcelão? Muito demais. E um papo para lá de especial, né? Nós somos fãs da Gil, então é muito legal ter conversado com ela aqui hoje.
que agradeço, gente. A gente Deus agradece. abençoe, viu? E lembrando para todos que o Clube do Basquete Podcast tem o apoio da Teutec Solutions, uma empresa catarinense que incentiva o basquetebol. E também da Soumar Malhas, que nos veste com garbo, elegância, muita qualidade. Se faz isso por nós, pode fazer isso por você também. É isso aí, pessoal. Lembrando que a inclusão é a saída para uma sociedade melhor e o esporte promove a inclusão. Então, prestigie e apoie os eventos esportivos aí do seu município, pratique esporte, jogue basquete. É isso aí, nosso muito obrigado por ter acompanhado mais este episódio do Basquete Transforma Podcast. Acompanhe os outros também que estão... delicinha, e a gente se vê no próximo. Juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito, aprecie com moderação. Valeu! Show de bola! A gente ficou um pouco nervosa, tá? Você, nervosa? Meu Deus do céu, me gaguejei.